Obrigado, então. Agora a Karen vai só dar uma rápida notícia aqui das questões que eles trouxeram aqui. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, eles trouxeram alguns pontos. Um deles é que o João quer que você adicione ele no Facebook dele. Eles trouxeram alguns pontos que eu acho que tem a ver com a conversa aqui de hoje, com o nosso objetivo, que é de construção de rede, de governabilidade disso, da gente poder, dentro daquilo que a gente vive enquanto realidade, identificar quais os recursos que a gente tem e poder trabalhar com isso, e não só no nível ideal, né? Ficar sempre esperando que o ideal aconteça. Isso foi um pouco aqui do que apareceu na discussão. Depois também fica à disposição, quem quiser acessar no link, fica a discussão aqui do lado. E aí vocês também podem adicionar os dois no Facebook e perguntar para eles o que eles estavam querendo dizer. Tem algumas coisas que eu não entendi direito, não. Então tá bom, vou passar então agora para a Sandra, para dialogar também com as questões que foram trazidas. E depois eu vou fazer uns comentários. Bom, eu não vou responder em ordem, porque a história da cirurgia dentista ela é muito mobilizadora, né? Quer dizer, assim, a Babel são 7 pessoas. A Babel é um curso, é um grupo que trabalha, que pesquisa, trabalha em saúde mental e atenção primária há muitos anos. E a gente tem um acordo lá na UERJ que, depois de uma certa idade, você diz: não, eu já trabalho nessa área há mais do que 2 anos. Entendeu? Então, a gente trabalha nessa área há mais do que 2 anos, de gente de todo o país. E aqui no Rio tem a Anali, que é a supervisora de Macaé, que é coordenadora, foi coordenadora da saúde mental e atenção básica de Macaé. E ela, na última vez que a gente, uma das vezes que a gente estava falando, ela falou isso: a gente está impressionado com a questão do cirurgião dentista. Porque a minha primeira questão seria quase uma retorno da pergunta, porque assim, como que as pessoas falam tanto com os dentistas se elas têm que ficar com a boca aberta, ocupadas? Entendeu? Eu não sei. Isso é um mistério profundo, mas isso é um dado de realidade que a gente observa. A população fala muito na cadeira do dentista. É impressionante. Teoricamente, eles tinham que ficar com a boca ocupada, entendeu? Mas eles falam muito. Então, a gente está começando a perceber alguns papéis, e quando você fala o que são os outros profissionais, falando do cirurgião dentista, a gente tem essa constatação de que as pessoas falam muito para os dentistas. Uma outra constatação muito interessante que o PET Saúde Mental da UERJ, ali no PET Álcool e Drogas de Saúde Mental, percebeu é que na abordagem dos pacientes de usuários de álcool e droga, o dentista é fundamental, porque muitas vezes as pessoas não vão fazer o contato com a enfermeira e com o médico, são pessoas que têm dificuldade de adesão a tratamento de hipertensão, de outras coisas, mas dor de dente ninguém aguenta, né? Então, eles vinculam com os dentistas. E é um profissional muito interessante para trabalhar com entrevista motivacional e com redução de danos no álcool e na droga. Outra coisa são as intervenções conjuntas. Eu trabalhei muitos anos em Petrópolis, e a gente tem algumas experiências de intervenções conjuntas de grupos de mulheres, por exemplo, muito interessantes na unidade, que as mulheres faziam fuxico, resolveram contar a sua história e criar uma peça de teatro para ser encenada no Dia Internacional da Mulher, na unidade para a comunidade, e quem ajudou a escrever foi a dentista. De todos os profissionais da equipe, foi a dentista que fez isso, né? Então, assim, esse processo é uma coisa interessante de perceber que a gente vai ter, e aí eu vou responder para a pergunta da aluna de graduação, que é assim, uma vez eu estava numa banca, lá no NUTES, nessa área de saúde mental e atenção primária, e uma pessoa da banca falou assim: não, mas a saúde mental são os profissionais de saúde mental. Então, eu vou repetir o que eu já falei aqui hoje. Há uma confusão entre os profissionais de saúde mental e a saúde mental. A saúde mental, já dizia o mestre, que eu não conheci, mas eu li, o Cerqueira, né? Luiz Cerqueira. A saúde mental é muito importante para ficar só na mão dos profissionais de saúde mental. Eu li isso quando eu estava na residência, e isso me guiou para a vida toda. Então, a saúde mental, ela está em toda a construção da integralidade, que é um dos princípios do SUS, de uma abordagem centrada no paciente, não na doença, de uma abordagem biopsicossocial. Então, o que é saúde mental? A saúde mental é tudo, não tem nada em saúde que não tenha saúde mental presente. Como não tem nada em saúde que não tenha o contexto presente.
que não tem o social presente. Existe a saúde mental, o nível especializado de atendimento em saúde mental, que é muito mais amplo que a psiquiatria ou a psicologia, ou que é a questão da intersetorialidade. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas na verdade é uma pergunta que você só consegue entendê-la quando você a abandona. Ou seja, quando ela deixa de ser uma área e você começa a trabalhar integrado dentro de uma visão intersetorial. E aí sim a gente começa a pensar na construção da rede. E eu acho que tem uma questão importante ainda para ser abordada, que ainda não foi, que eu me bato muito na estratégia, que é uma questão que a estratégia de saúde da família tem que ser questionada, que é, no território você tem um grupo de famílias que são famílias em alto risco e vulnerabilidade social. E um dos critérios, por exemplo, dentro da escala de Coelho, que é o que a estratégia de saúde da família é o instrumento que eles usam, de marcar as famílias em risco, ter um paciente com transtorno mental grave e persistente é uma situação de risco, agrega risco. E o que a gente está vendo, por exemplo, no Alto da Boa Vista, que são famílias mais agregadas, uma área mais dispersa, são famílias com 2, 3 pessoas com transtorno mental grave e persistente. Então, a gente tem que começar a trabalhar com outro conceito, que é o conceito de família em risco e vulnerabilidade social, como meta de cuidado, como objeto especial de cuidado a partir da estratégia. Porque isso tem que ser parte da estratégia, porque eu falei, a estratégia que está com o cadastro e com a responsabilidade sanitária no território. Então aí eu acho que a gente vai construir não só a rede, como as outras intervenções. E aí eu acho muito legal o que as 2 primeiras pessoas falaram, que é a questão da terapia comunitária, que é uma intervenção de promoção em saúde mental maravilhosa, que não é da saúde mental. Aliás, o próprio Adalberto diz, e eu, nas minhas experiências pessoais, isso é uma verdade, a terapia comunitária, ela, quando é feita por um profissional de saúde mental, às vezes ela fica mais difícil, porque o profissional de saúde mental tende a transformá-la numa intervenção psicoterápica, e ela não é uma intervenção psicoterápica, ela é uma intervenção de promoção de saúde mental e de prevenção, né? E todas essas outras intervenções que foram faladas aqui. Então eu volto a lançar esse desafio, que a gente publique, que a gente apresente nos congressos os relatos de experiências. A Rede Unida agora teve uma riqueza enorme de experiências, porque a gente precisa desenvolver tecnologia, né? Acho que fechando com a fala do Antônio, de certa forma a gente é templário mesmo, entendeu? A gente não é templário no sentido negativo, mas é no sentido da busca dos tesouros, das metas, das coisas, dos novos paradigmas, de uma outra realidade. E aí eu acho importante dizer o seguinte, a gente brinca, o pessoal que trabalha em saúde mental e atenção primária, quando a gente vai no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, posso falar mal dos psiquiatras, né? Sou uma delas, sou professora também, né? O pessoal da primária está sempre contente, entendeu? Está sempre alegre, nunca acha que as coisas são complicadas, entendeu? Trabalha ali na miséria, mas tem uma gratificação. Se você for ver, o pessoal da estratégia da família que falou aqui hoje, eles estão enfiados no alemão, tudo zona light agora, né? Alemão, maré, entendeu? E eles estão felizes. Tá? Então existe uma enorme felicidade, porque existe um enorme empoderamento em construir novos tempos. E a saúde mental e a estratégia da família são os lugares onde o SUS está sendo construído de uma nova forma nesse país. A gente tem que andar junto, porque assim a gente vai construir um futuro melhor. Tá? Obrigada. Cara, tem um aviso rápido. Mais uma vez, eu esqueci de dizer que a gente está transmitindo esse evento também num portal, que é um portal que foi criado há pouco tempo, tem um pouco mais de um mês, chamado Comunidade de Práticas na Atenção Básica. É um portal que está sendo criado pelo DAB, Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, para as pessoas que estão na ponta compartilharem as suas experiências. Ontem abriu para cadastramento para quem quiser se cadastrar nesse portal. O endereço é Atenção Básica, eu tentei colocar aqui e não saiu, não sei porquê. Atenção Básica, sem ser cedilha e sem acento, .org.br. É só entrar lá, se cadastrar e dividir suas experiências. Ok, então, olha, nós estamos chegando ao final. Tem uma pergunta
que foi colocada. Ontem também teve uma pergunta muito boa que foi colocada aqui, quando a gente estava discutindo a questão de manicômios judiciários, foi a questão da periculosidade, né? Que é essa pergunta do que é a saúde mental. Eu acho que essa pergunta, ela cabe e é atual. Acho que essa oficina mostrou que a saúde mental é alguma coisa que está presente na vida de todo mundo, na vida diária das pessoas, que a saúde mental não é uma tarefa de especialistas, embora os especialistas sejam essenciais para que se possa atingir os objetivos, né, do acesso com qualidade. Que a saúde mental não pode ter um lugar de realização único, muito menos um lugar de realização super especializado, que o território, quer dizer, o lugar onde as pessoas vivem, é o lugar por excelência de atuação da saúde mental. E eu quero compartilhar aqui com a Sandra a minha também, essa mesma visão e essa mesma opinião. É o campo da saúde mental e o campo da atenção primária que estão, de fato, construindo aquilo que o SUS planejou, propôs, como integralidade, território, cidadania, autonomia, cotidiano, atenção diária, todas essas coisas. Então, também acho que as diferenças de concepções, embora, quer dizer, esse mundo também das diferenças de concepções e de visões, não é um mundo, não é um céu de brigadeiro, tá? Se vocês pensarem, às vezes, diferenças de concepção, você diz assim, mas essas diferenças de concepção não são tão relevantes, porque os pontos de aproximação, eu estou totalmente convencido disso já há algum tempo, os pontos de aproximação que nós chamamos de saúde da família e comunidade, né, que é a base teórica da atenção primária, com o que nós chamamos de saúde mental na perspectiva da reforma psiquiátrica, hoje é o dia 18 de maio, é o dia que comemora a reforma psiquiátrica, os pontos de aproximação são absolutamente consistentes. Na verdade, a visão de território, a visão de cotidiano, a visão de autonomia, a visão de necessidade de novas tecnologias. Então, se a pessoa diz assim, que faz um grupo de fuxico, ela tem que relatar essa experiência do grupo de fuxico como alguma coisa que permitiu acesso, atenção integral, efetividade, adesão ao tratamento. Ontem à tarde nós fizemos uma discussão aqui sobre redução de danos. E o Marcelo Cruz até citou um exemplo lá da Holanda, dizendo que havia um apartamento onde viviam 7 ou 8 usuários. 15 usuários. E que teve um problema no vaso sanitário. Usuários de drogas, não entendido, era redução de danos o tema. E que o pessoal da redução de danos, aí só um que apareceu, as pessoas falaram assim, cadê o pessoal que em geral aparece lá, era uma espécie de consultório de rua, ou um drop-in, quer dizer, um serviço colocado na rua para atender essas pessoas. E aí alguém da área da saúde disse assim, mas por que vocês não pediram ajuda, já que vocês estão com esse problema, que é um problema, digamos, importante, né? Moram 15 pessoas. Né? O sistema sanitário do apartamento não está funcionando, então alguém conseguiu agenciar para ajudar a resolver melhor assim, o problema que eles estavam resolvendo precariamente. Aí identificaram como se fosse uma casualidade que dias depois os 15 usuários estavam lá trocando seringas, aderindo ao programa de redução de danos, etc, etc. Quer dizer, tem que ser um pouco também mostrar, não só entre as áreas da saúde mental e da saúde da família, essa solidariedade no sentido de compartilhamento mesmo, mas fazer isso também em relação aos próprios usuários, quer dizer, a própria população. A população tem que saber que conta com esses serviços e que também nós contamos com a população. Isto é, que nós contamos também com a ajuda da população, com a participação da população para construir essas estratégias, que são estratégias que não incorporam a tecnologia pesada, mas elas são, não é isso? São estratégias
mas são de altíssima complexidade. São de altíssima complexidade. Você precisa atender no território uma pessoa que tem comorbidade, transtorno mental severo e consumo pesado de drogas, é um caso de altíssima complexidade. Tá? Os casos também de concomitância com transtornos, com doenças físicas em pacientes com transtornos mentais severos, se tornam de alta complexidade, pelo que a colega que é cirurgiã dentista mencionou, que ela não consegue que o Barata Ribeiro aceite fazer um tratamento que precisa ser no ambiente hospitalar, porque a pessoa tem transtornos mentais. Então, tem uma série de barreiras. Desculpa, foi isso que eu quis dizer, não. Eu disse que é difícil a articulação para conseguir a vaga, porque eles fazem mais esse tipo de tratamento. A minha pergunta foi que articulação que o CAPS, que as unidades de saúde mental têm com esses hospitais para conseguir, pelo menos pelas suas vias ou por algum... Entendi, mas eu quero dizer para você que não só na questão odontológica, de uma maneira geral, o acesso do paciente com transtornos mentais e álcool e drogas ao tratamento clínico em hospitais gerais é um problema, tem uma barreira de acesso. Então, o exemplo, eu estou tomando para você como uma questão da barreira de acesso, não é só uma questão de integração. Você faz a integração, a barreira de acesso continua existindo, você tem que seguir adiante, porque eu acho também que a saúde mental tem que atravessar todas as áreas da saúde. E, finalmente, o comentário da pessoa que mencionou a formação, né? A questão da formação está presente em todos os comentários aqui. Então, nós temos que formar pessoas que sejam para essa visão da integralidade e do tratamento e da atenção no território. E tem que ser desde a graduação. Por isso que é importante que a gente tenha aqui um número muito expressivo que a gente viu ali no início de alunos de graduação. E acho que foi apontado também pela colega que falou de ter uma única aula de saúde mental na disciplina de psiquiatria, não é isso? Aula que menciona a atenção básica, de saúde mental no sentido da atenção básica. É de reabilitação psicossocial, é o tema. Não, chama reabilitação, eu sei, conheço o programa da psiquiatria. Chama-se reabilitação psicossocial, é uma aula só e tem que falar de atenção básica, residência terapêutica, CAPS, trabalho protegido, etc, é isso? Trabalho assistido, etc. Então, eu acho que isso é uma questão, sim, da formação, e aí a dificuldade que o médico recém-formado tem de trabalhar nesses novos cenários, porque a colega que fez o primeiro relato também falou, eu operava com a hipótese de que quem consegue trabalhar bem um caso psiquiátrico grave no ambiente hospitalar vai conseguir atender qualquer caso no ambiente comunitário, quer dizer, no ambiente do território, no ambiente da atenção primária. Essa hipótese se revelou uma hipótese que não se sustentou. Não é verdade. Não é verdade isso. O grau de complexidade é outro, os casos são outros, as situações são outras, o contexto. Não existe clínica sem contexto. Tá? Eu acho que uma usuária também, não sei se vocês viram, ela fez uma intervenção rápida para falar assim, é preciso mudar os paradigmas. Ela não se inscreveu, mas falou rapidamente. Também é uma frase decisiva, essa mudança de paradigma significa o cuidado se dá também de uma forma descentralizada. E se o cuidado se dá de uma forma descentralizada e no território, o saber e a formação também tem que acompanhar essa descentralização. Entendeu? Então nós temos aí, de fato, um desafio que é muito interessante. Não é um desafio, é um desafio espinhoso, mas é um desafio muito interessante. E é por conta desses problemas que aparentes divergências que não são tão importantes, por exemplo, o que a atenção primária pensa da saúde mental, o que a saúde mental pensa da atenção primária, acabam se revelando obstáculos maiores do que deveriam ser, porque os pontos de convergência são muito maiores do que as divergências. Eu estou convencido de que daqui para frente, os CAPs são importantes, a atenção muito importante do município ter dito que está criando uma rede completa, o município de Resende, que tem internação no hospital geral, que tem essa complexidade da atenção terciária também. Mas eu estou convicto de que o nosso campo por excelência de consolidação de uma mudança de paradigma, como nos recomendou a usuária que falou, está
na saúde mental colocada no ambiente da atenção primária. Entendeu? Eu acho que a partir daí tem que ser uma descentralização, no sentido, é a partir daí que emerge também o saber, o conhecimento. Tem que ser a partir daí. E aí uma questão repetida sempre, a Maria sabe disso, a Sandra também foi com o que ela falou, precisamos escrever mais sobre isso, minha gente, porque senão não adianta só fazer a oficina, relatar os casos, é preciso que esses relatos sejam mais sistemáticos, etc. As pessoas que relataram, a quem eu agradeço mais uma vez, nos autorizaram a utilizar esses relatos, não é isso? Que vocês relataram aqui, na produção desse relatório final, que será divulgado para todas as pessoas e tal.